Inflação refere-se a um aumento no suprimento de dinheiro e à expansão monetária, o que é a causa do aumento de preços. Alguns economistas, como os da escola austríaca, preferem este significado, em vez de definir inflação pelo aumento de preços. Assim, por exemplo, alguns estudiosos da década de 1920 nos Estados Unidos referem-se à inflação, ainda que os preços não estivessem a aumentar naquele período. Mas, popularmente, a palavra inflação é usada como aumento de preços, a menos que um significado alternativo seja expressamente especificado. Outra distinção também se faz quando analisados os efeitos internos e externos da inflação. Externamente, a inflação traduz-se mais por uma desvalorização da moeda local frente a outras, e internamente exprime-se mais no aumento do volume de dinheiro e aumento dos preços. Um exemplo clássico de inflação foi o aumento de preços no Império Romano, causado pela desvalorização dos denários que, antes confeccionados em ouro puro, passaram a ser fabricados com todo tipo de impurezas. O imperador Diocleciano, em vez de perceber essa causa, já que a ciência econômica ainda não existia, culpou a avareza dos mercadores pela alta dos preços, promulgando em 301 o Edito Máximo, que punia com a morte qualquer um que praticasse preços acima dos fixados. A inflação pode ser contrastada com a reflação, que é ou um aumento de preços de um estado deflacionado, ou alternativamente, uma redução na taxa de deflação, ou seja, situações em que o nível geral de preços está caindo numa taxa decrescente. Um termo relacionado é desinflação, que é uma redução na taxa de inflação, mas não o suficiente para causar deflação. Medição editar. A medição da inflação é feita através de uma cesta de consumo média da população. Geralmente é realizada uma pesquisa de orçamento familiar, POF, para determinar a cesta de consumo média dessas famílias. Ou seja, é realizada uma média ponderada das cestas de produtos consumidas por estas famílias. A maioria dos índices de preços ao consumidor utiliza o índice de Laspeyres para calcular a variação dos preços de um mês para o outro. As quantidades consumidas nos índices de Laspeyres são fixas. Assim, os índices de preços ao consumidor calculam a variação dos preços de bens e serviços entre dois períodos, ponderados pela participação dos gastos com cada bem no consumo total. Repare que o índice calcula o gasto com o mesmo consumo em dois períodos diferentes, o que faz com que não ocorra substituição no consumo. O mais importante índice no Brasil é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, utilizado para determinar as metas de inflação. O IPCA apura a variação de preços nos bens consumidos por famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, em 9 regiões metropolitanas: Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, no Distrito Federal e no município de Goiânia. Para se medir o andamento dos preços sem o efeito de distúrbios resultantes de choques temporários, exclui-se do IPC o preço do petróleo e dos bens alimentares não transformados, chamando-se esta medida núcleo de inflação, ou inflação subjacente. Se gostou, de um joinha e inscreva no meu canal.